Olá, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um episódio do podcast Modo Cristão. E o tema de hoje é a influência das redes sociais na vida espiritual. Nós sabemos que redes sociais e internet, se nós soubermos usar, é muito bom. Traz muitas coisas boas para nós. Mas o que nós vamos falar hoje sobre a questão do desequilíbrio. Como que as redes sociais, se nós não nos policiarmos, pode nos prejudicar, principalmente na nossa vida espiritual. E a minha convidada de hoje é a Chayene Martins. Eu vou estar passando a palavra para ela e ela vai estar se apresentando e nós vamos estar dando continuidade a essa entrevista sobre esse tema que eu acredito que é um tema muito relevante para nós nesses dias e é um tema que vai nos ajudar muito, principalmente na questão de estar se policiando. Amém? Chayene, a palavra está com você. Primeiramente, quero agradecer o convite, tá, Flávia? É um Sim. prazer estar aqui contribuindo, né, para este podcast de tanta relevância, falando sobre redes sociais e a vida cristã, né? Eu sou Chayene, né? Eu sou casada com o Fábio, e nós vamos aí casados desde 2025, vamos aí para 21 anos de casado, temos duas filhinhas, uma de 12 anos e uma de 3 anos, e eu gosto de falar que a minha maior patente, quando fala assim, se apresenta, é ser serva do Senhor, Amém. serva do Deus Altíssimo, né? Isso é minha marca, essa é meu registro. E aliado a isso, a gente tem alguns estudos, sou advogada, eu ministro a palavra, faço palestras, né, para mulheres, e eu estou aqui para somar com você nesse podcast que vai ser incrível, tenho certeza. Amém, glória a Deus. Chayene, falando de redes sociais, eh, quando a gente fala de redes sociais, né, a gente vê assim, um montante de coisas, né, que a gente vê, que a gente encontra. E quando a gente fala na nossa vida cristã em redes sociais, você acha que as redes sociais, ela aproximam as pessoas ou elas afastam as pessoas de Deus? Como é que você vê isso? Então, Flávia, a gente não pode demonizar as redes sociais, né? Verdade. Porque isso são ferramentas. E essas ferramentas, ela baseiam-se mais com como eu a utilizo, como eu faço proveito dela, né? Tem uma frase de Calvino que fala assim que o nosso coração ele é uma fábrica de criar ídolos. Verdade. E aí, aonde está o nosso coração, né? É que se encontra o nosso tesouro. Onde está um tesouro, ali está um coração. Então, se a gente parte dessa premissa de que o nosso coração é uma fábrica de criar ídolos, a internet ela não pode ser responsabilizada para afastar de Deus, mas sim como está o meu coração que utiliza dessa ferramenta a ponto de eu me ver afastado de Deus. Né? Então, eu vou muito do coração. Porque a internet ela pode ser benéfica ou ela pode ser boa, ou ela pode ser maravilhosa ou ela pode ser destruidora, né? Então a gente, mas como que eu a utilizo que vai refletir em mim? E aí eu estava aqui pensando assim sobre a questão de afastar ou não. Eu lembro que numa fase minha da infância ali da pré-adolescência, Flávia, eu tinha uma amiga que ela começou a nutrir invejas, assim, de mim, porque eu sobressaía na escola bíblica dominical, eu decorava os versículos, eu chegava com as lições todas feitas, não faltava, e, enfim, ela foi nutrindo, nutrindo, nutrindo. E aí eu lembro que um dia ela, na escola bíblica dominical, ela estava com muita raiva, porque eu ganhava muitas estrelinhas, e, e aí ela pegou um lápis e furou, né? Tem até a marquinha até hoje aqui. Furou o lápis. E aí, o que me leva a refletir sobre afasta de Deus ou não as redes sociais? Depende de como eu uso aquele instrumento. O lápis é para escrever lindas histórias, o lápis é para eu poder desenhar, para eu poder pintar. Mas o coração daquela menina estava tão distante da realidade do lápis, estava tão magoado, tão distorcido, que aquele lápis se tornou um instrumento de furar, de machucar o outro. Então, a mesma coisa é a internet. Quando o meu coração está já afastado de Deus, a internet ela se torna um espelho do que o meu coração é. Então, o que acontece? Ela rouba aquele mínimo espaço que tinha de Deus e acaba me afastando. Mas é por conta da internet? É por conta das redes sociais? Não, porque o meu coração já estava distante. E aí eu uso dessa ferramenta, desse instrumento, para me afastar ainda mais.
é assim, ela rouba o nosso tempo, né, Ela nos rouba o nosso distrai. tempo do que a gente poderia estar numa comunhão com Deus, numa oração, no momento da palavra, mas isso é uma escolha nossa, né. Sim. É o que você faz com determinadas ferramentas. É verdade. E hoje, né, Chayene, a gente vê que cada vez mais cedo, vamos dizer assim, as crianças, né, crianças, adolescentes, né, mas cada vez mais cedo as crianças, as pessoas, ela têm se utilizado das redes sociais, principalmente quando se refere a celular, né. Sim, isso aqui é um perigo, porque ele pode te ajudar em várias vertentes, mas ele te vicia. Se você Sim, não souber, se vicia. você não tiver controle, se você não tiver domínio próprio sobre isso aqui, ele te vicia e rouba o que é mais importante na sua vida. Então, as crianças, elas estão aprendendo, elas estão sendo ensinadas a passar muito tempo aqui, buscar coisas prontas, coisas feitas, buscar um Senhor que às vezes eu vou lá no chat GBT e pergunto um versículo, pergunto alguma coisa e ele me responde, e estão esquecendo de buscar a Deus ali naquele secreto. Então, está se tendo muito conteúdo, mais pouca raiz, mais pouca verdade, né? Então, isso acaba distanciando. Por quê? Porque a gente acaba usando celulares, permitindo as crianças, permitindo os nossos filhos a utilizar de uma ferramenta muito mais do que dobrar um joelho, do que abrir uma Bíblia, do que ir a uma igreja. E aí dá uma inversão de valores. E também, né, o Chayene, a gente vê também a internet, né, como a gente já falou aqui, se a gente souber usar, ela é muito boa, né. E hoje a gente vê muita coisas na internet, né, tem muita informação, mas tem muita informação errada, principalmente quando se trata da palavra de Deus, né, Distorcida, né? muita distorção, e isso também atrapalha muitos cristãos, porque tem pessoas que elas não são maduras. Né, espiritualmente. Então se deixam levar por muito vento de doutrina, se deixam levar por muitas opiniões, e a internet, as redes sociais têm contribuído também para esse enfraquecimento bíblico das pessoas, dos cristãos, Sim, né. sim. E isso é um grande perigo para nós, né? Sim, Porque se tem muito conteúdo, mas será que aquele conteúdo vai agregar valor em mim? Será que aquele conteúdo está de acordo com a Bíblia? Será que aquele conteúdo que eu estou assistindo vai me impulsionar a ter fome e sede de Deus? Então a gente tem que ter esse filtro de verificar assim, opa, o que eu estou assistindo? Opa, o que está vindo até a mim? É algo que vai me agregar? Ok, então eu vou olhar, passar um tempo aqui, mas também ter um controle do nosso dia no dia a dia, ter uma organização do nosso dia para a gente se voltar ao que é importante, que é a palavra de Deus. Porque a gente só vai saber que aquilo que está na internet não agrega valor ou não condiz com a palavra se eu conhecer a palavra. Então as pessoas estão faltando realmente, não conteúdo, porque conteúdo tem muito. muito, tem muita Isso informação, aí, tem né. muita informação. O que está faltando é ter vivência. E isso aí Engraçado, não se vive não no s secreto, não se vive, a vivência com Deus é no particular, no né. particular, no secreto. No secreto. E engraçado, assim, que às vezes a gente vê na internet, nas redes sociais, alguns testemunhos, alguns conteúdos, né, da palavra de Deus, de pastores, de pessoas que se dizem profetas, pessoas que se dizem missionários, e fazendo coisas que escandalizam o nome do evangelho de Jesus Cristo, né. E isso também causa para a gente, para a igreja, para aquela igreja que é séria, causa um constrangimento, né. Sim, causa. E causa em grandes proporções. Proporções, Porque a exatamente. a internet, ela propaga o reino de Deus, é excelente. Eu Sim. posso gerar ali um ministério, eu posso gerar ali um campo ministerial ali na internet para mim, e ali falar do amor de Deus, mas também quando há um estrago, quando há algo que distancia do Senhor, um escândalo, ela ganha proporções enormes. E aí ela envergonha o nome do Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com estas redes sociais, com como a gente utiliza essas redes sociais, e de forma que essas redes sociais influenciam a nossa vida e como nós podemos influenciar outros. E interessante, assim, que a gente vê que tem muitas igrejas que são sérias, né, a maioria Uhum. das igrejas elas são sérias e por causa, às vezes, de um mau comportamento de uma liderança, o mau comportamento de uma igreja, as pessoas elas costumam colocar tudo no mesmo pacote, né, Sim, e costumam julgar. E às vezes, por causa da internet, das informações que estão na internet, elas acham que os cristãos todos são iguais.
Que E isso isso? prejudica um pouco essa informação, esses tipos de conteúdo, né, eles prejudicam a gente, que prejudicam aquelas pessoas que são sérias, né, que são cristãos de verdade, que buscam viver, assim, uma vida, assim, de integridade, de retidão com o Senhor, né. Sim. Ô, Flávio, a gente está hoje tentando vender que a igreja é um lugar de pessoas muito santas, Isso, é e que não verdade, é. verdade. É um lugar de pessoas que têm seus problemas, que não são, sabe, é uma coisa que foi libertador na minha vida, é quando eu descobri que eu posso ser crente, eu posso ser uma mulher de Deus, eu posso ser uma mulher de fé, sendo imperfeita e deixando Deus me aperfeiçoar, deixando Deus me transformar, sabe? E aí, quando você fala isso, realmente, né? Toda regra tem sua exceção, toda igreja, toda comunidade, todo círculo de amizade vai ter aquela exceção. Vai ter, às vezes, uma pessoa que não quer nada com Deus, que envergonha o nome de Deus, que está ali por outras motivações que não sejam ganhar pessoas para o reino, transformar pessoas pela ação do Espírito Santo. E isso hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque antes sempre existia também. Sempre tinha a ovelha negra dentro das igrejas, sempre tinha, né, pastores que às vezes desonravam o nome do Senhor Jesus, mas não tinha rede social. E às vezes ficava naquela comunidade, ficava naquela igreja, eles oravam, trabalhavam o coração daquela pessoa, né? Modificava. Hoje não. Se a gente escorrega, isso gera uma proporção enorme. E aí a gente vê um monte de gente desigrejado, um monte de gente não querendo o Deus que a gente serve ou daquela igreja. Sim. Por quê? Porque o evangelho é envergonhado por certas atitudes de que eu falo, mas eu não vivo. E aí o que que me mostra? Eu tenho muito conteúdo. Isso aqui, ó, me dá a Bíblia de várias maneiras. Eu tenho linguagem de hoje, eu tenho a mais arcaica, 1916. Eu tenho várias formas de acessar a palavra. Mas como nós estamos na geração que conhece a palavra, eu tenho acesso a assim, a múltiplas formas da palavra escrita de Deus aqui. Aplicativos que me dão versículos, mas você vai conversar hoje com as pessoas, elas estão rasas. Rasas, analfabetas, Cristão, bíblica. bíblicas. E aí a gente tem que andar, dar a mão para essas pessoas, vamos junto. Vamos abandonar um pouquinho isso aqui precisa ser regra de exceção. Bíblia. Ah, eu fui visitar uma amiga, estava no fórum, fui visitar uma amiga num culto dela, eu não levei a Bíblia, eu vou acessar a Bíblia aqui. Mas eu vou para a igreja, eu vou com a Bíblia escrita, eu vou com a Bíblia debaixo do braço aqui, e eu vou ler na minha casa, pega a Bíblia de papel, tá faltando isso da gente, voltar à leitura de livros, a Bíblia de papel, de conteúdo que vai permanecer, né. E Chayenne, coisas também que às vezes eu observo, né, na internet, nessa questão das redes sociais, né, que ser bem usado é muito bom, mas às vezes, né, você tem um pastor, um missionário, uma pastora, uma ministra da palavra, que às vezes ela está falando tá trazendo uma mensagem, e às vezes é uma mensagem, assim, de exortação, uma mensagem dura, mas aí a pessoa, ela vai lá e pega um corte daquela mensagem ali, né, e joga na internet, e as pessoas começam a acusar aquela pastora, ou aquele pastor, ou aquele líder, mas sem ter visto o contexto todo da pregação, e isso tem acontecido muito E também. e isso é um perigo que hoje a Sim, internet está se tornando, né, sim, porque pegam trechos desassociados e exatamente. coloca conforme o bel prazer, conforme lhe convém, e para denigrir a imagem do Senhor. Então A total imagem da igreja, né. e isso, a imagem da igreja, a imagem do pastor, a imagem daquela missionária, a imagem daquela ministra da palavra, né. Então a gente tem que ter muito cuidado, de como a gente faz, o uso dessa ferramenta, porque pode destruir vidas, como a gente tem visto. Destrói, né, Chayenne, a gente vê vidas Tem, destruídas, né. tem. Tá destruindo adolescentes, sabe. Um dia desse eu fui, eh, estar com uma adolescente que tentou suicidar, e ali ela a gente tentou, né, dar o carvão, ela falou: "Ah, Chane, vem aqui", a mãe dela falou: "Vem aqui", que ela falou que só vai tomar carvão se você vier, e eu fui correndo lá, e aí eu conversando e perguntando o que que estava acontecendo com ela, e ela falou: "Porque não me aceitaram, me ridicularizaram, falaram que eu tinha o cabelo crespo, botaram minha fotinha na internet, no WhatsApp da escola", enfim, acabou com o coração daquela menina, e ela já vinha de uma rejeição por ser adotada, e aí quando a gente vê o que acabou com a vida daquela menina, algo que poderia ser benéfico para atrair, para crescer, para conhecer, foi destruidor.
E quando a gente lança para a internet, a gente não sabe que mundo isso vai ganhar, que proporção isso vai ganhar. A gente perde o controle sobre aquilo que é lançado. E Então, isso é um é um perigo. perigo, igual esses jogos que a gente vê, né, às vezes os jogos, igual um tempo atrás agora, um menino, né, eu não sei se você viu reportagem, eu não sei se foi no final do ano passado, se foi no início desse ano, porque o tempo tá passando tão depressa que a gente às vezes nem tem noção, né, que ele se jogou debaixo de um trator, e porque é um jogo, né, é um jogo que eles têm que fazer, Que dava desafios, diretrizes do né, e desafio. aí ele achava que ele ia passar e que ia dar tudo bem, mas ele tinha 15 anos, o adolescente, passou e morreu. Né, mas é que foi um desafio de um jogo, então isso tem acontecido muito. E isso tem influenciado muitos jovens e adolescentes Sim. cristãos E também. o que que acontece? Principalmente, igual eu falei, isso aqui é uma ferramenta que a gente precisa dominá-la. Nós precisamos usar o telefone, usar os meios das mídias, mas não podemos deixar ele nos Ele usar. nos usar, Então é exatamente. esse que está o problema, sabe, Flávia? As pessoas estão sendo deixadas ser usadas pelas máquinas, pela internet, pelos as redes sociais. E essas crianças, elas não têm condição de receber todas essas informações e filtrar. Não são maduras o suficiente para dizer isso aqui é para mim, isso aqui eu vou, isso aqui eu não vou. Então elas se jogam por acreditar que isso aqui é uma verdade. E na verdade isso aqui não é. Redes sociais não são verdades. Tudo que está ali é para É uma passar uma ilusão, né, para passar que é lindo, maravilhoso, que se jogar na frente do trator ali, não vai acontecer nada, ou você vai escapar e vai mostrar para toda a galera que se você é bom jogar de uma demais, janela, de se um jogar de uma prédio, né, se se cortar. cortar, entendeu? Então, nós temos que ter esse muito cuidado, nós que somos pais, nós temos que ter o cuidado de visitar os telefones, os celulares, as redes sociais dos nossos filhos, atrelar as redes sociais dos nossos filhos ao nosso telefone. Nós temos como controlar. Sim, tem Tudo aplicativos que a para minha isso. filha faz, eu recebo no meu celular. Isabelle mandou mensagem assim. Opa, Isabelle tá mandando mensagem para que eu vou lá e olho a mensagem. Então eu tenho que ter o controle, sim, eu tenho responsabilidade. Aí eu vou puxar para a minha questão de advocacia. Nós temos responsabilidade civil. No código da criança e adolescente, fala que os pais são responsáveis, sim, pelo que o filho assiste, pelo que o filho faz, pelo que o filho vê. Tanto que se o filho praticar crime, quem vai responder? Os pais, né. Então, então a gente tem que ter essa consciência. Não podemos, isso aqui não é um mundo que se joga sem controle. E aí eu fico num cuidado, porque eu tenho uma filha de 3 anos que já gosta, parece que eles já nascem Não, gostando. o meu netinho ele pega o celular, meu filho mais a minha nora, o meu netinho de 2 anos e 8 meses, ele não mexe, eles não dão o celular na mão dele, né, mas ele vê o celular, às vezes, do pai dele em cima do sofá, aí fala: "Celular papai", e já fica com o dedinho assim, ó. Isso aí. Eles sabem. Sabem Tem mexer, criança de 5 mexe anos melhor que que a mexe melhor gente, do que a liga a gente. televisão, faz tudo que, entendeu? Um dia mesmo, a Ana Júlia, né, tem 3 anos, ela assiste celular, tem amiguinhas, tem a priminha, que são maiorzinhas, assiste junto com ela, enfim. E aí, um dia, a professora da escola dominical me chamou, falou, Sheina, eu quero só falar para você ficar atenta e tal. Eu falei, o quê? Aí ela falou assim, a Isabelle mordeu o menino na sala. E aí, tá, eu falei, mordeu? A Ana Júlia, quer dizer, a Ana Júlia, de 3 aninhos, mordeu um menino na sala e tal. Falei, tá, e o que que aconteceu? O que que foi? Aí ela falou, não, sabe o que me preocupou? Porque a Ana Júlia disse assim pra mim, tia, sabe por que eu mordi? Porque olha aqui meus dentes, olha aqui, ó. Ela fez assim, olha aqui meu dente. Aí eu falei, que a Ana Júlia fez? Falou assim, mostrou, Jair, mostrou o canino, assim, falou assim, é porque tem vampiro. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí eu vasculhei o nosso celular, aí eu conversei com a priminha que estava assistindo algumas coisinhas em relação a isso, e falei, mamãe não quer ver isso. E ela foi falar, mãe, o vampiro tem sangue no olho. Eu falei, meu Deus, essa menina viu. Então, olha o perigo que expõe quando ela não está sobre o nosso alcance, quando não está nos nossos olhos. Então, a gente tem que ter, sim, esse cuidado e começar a podar, né? Criança de 3 anos nem deveria ter muito contato aqui, mas tem hora que se faz necessário para a gente conseguir fazer alguma coisa, a gente deixa mais conduzido, perto, olhando o que estão vendo, porque um vacilo que a gente dá, e eu estou contando aqui com muita vergonha como mãe, né? E aconteceu.
E a gente está propício, porque a gente não tem telhado de vidro. Não A gente não tem. tem telhado que não, né, o nosso telhado é de É vidro de e vidro. pode bater na nossa casa. E essa questão, né, o Chayenne, da questão aí de vampiro, essa questão do Tá muito, ocultismo, tá feitiçaria, muito. bruxaria. Então, assim, hoje a internet, ela tem muitas informações, muito conteúdo sobre isso. E cada vez mais jovens, adolescentes, né, crianças, elas têm curiosidade de Sim, saber e têm se envolvido com esse tipo de coisa, né, com seitas, sim. né, E, com e essa religiões questão de pagãs, vampirismo está muito em voga, muito em tá? evidência, principalmente aqui no Brasil. E o que a minha filha estava vendo era algo inocente, tá? Eram frutinhas que conversavam, mas no meio aparecia uma frutinha vampiro. Vampira. E a questão da comparação, né, Chayenne? As pessoas hoje, a internet, como a gente já citou aqui, na internet é tudo ilusão, né? Você vê lá na internet, às vezes, um Sim, casal se mostra lá lindo, maravilhoso, dia dos namorados, e faz aquela declaração de amor um pro outro, daí a pouco eles estão separando. é, Né, e a gente vê isso dentro das igrejas também. sim. As pessoas se comparando, se mostrando na internet, usando a internet, para se reconhecer também, né, para ser conhecido, não para o nome de Deus ser glorificado, mas para ganhar seguidores. Isso é um perigo também pra Perigo, gente, né. perigo. Um perigo por quê? E essa pergunta é muito válida para nós nesse tempo, para fazer levar uma reflexão. Porque a gente acorda achando que todo dia na casa de quem está postando, desses blogueiros, né, dos influenciadores, tem flores na mesa, né, que todo dia é um belo de um café da manhã, que o menino não grita, que não, sabe? Então eles mostram ali algo que eles querem postar para ter curtidas, para ter engajamento. Aí eles vão mostrar o boleto que está devendo, eles vão mostrar a briga que está acontecendo. Não vão mostrar, porque a internet foi feita para mostrar o que é belo, tanto que tem filtros, tem tudo, para até você não ser quem você realmente é, O engano do né? inimigo O mesmo, engano do né. inimigo mesmo, porque aí você pega filtro, você fica com o nariz afinado, você fica com a pele esticadinha, aí quando você vê pessoalmente a pessoa, você fala, meu Deus, quem é aquela lá e quem é essa cá, né? E aí, quando a gente fica exposto demais a esta falsa impressão de que tudo está muito bom, que a pessoa está ganhando dinheiro, que a pessoa tem um carrão, que a pessoa. E aí vai ver as contas, vai ver o boleto, vai ver a alegria, vai ver se em casa não tá quebrando pau, entende? Aí você fica achando que a sua grama, que a grama do outro está mais verde e a sua não. E aí a gente começa a comparar, e aí vem aquele turbilhão de informações, né? De que está tudo bem, que é um monte de famílias margarinas, e quando não são, e aí o nosso cérebro começa a acreditar que é verdade. E aí a comparação faz com que a gente não seja grato com o que Deus nos deu hoje. E aí tira a oportunidade de a gente ser preenchido por um contentamento que a gente tem, porque a gente está tão obcecado em ver as redes sociais e o que está acontecendo na casa do outro, na vida do outro, que a gente esquece que o belo também é o que me acontece no meu dia a dia, Uhum. com o menino que entorna água na mesa, com o menino que às vezes foi desobediente, mas tudo bem, está ali, voltou, pediu perdão. E aí a gente esquece de agradecer pelo que a gente viveu hoje, ainda que não foi o belo da internet, a coisa bela que aparece na internet, mas eu tenho que ser grato com o que eu estou vivendo hoje. E aí, ô Flávio, o que que acontece? Estudando, né, psicanálise, essas coisas assim, eles falam que na gratidão e no contentamento, quando eu sou grata pelo que eu vivo hoje, quando eu tenho contentamento com o que eu tenho hoje, que Deus proveu hoje, vem dopaminas para mim. E aí Sim. meu cérebro é enxertado de dopamina, o meu corpo, e aí vem aquela alegria, vem a satisfação, vem um preenchimento. E aí quando eu não fico contente, quando eu não estou contente com o que eu tenho e começo a me comparar com a outra, aí vem um buraco, vem um buraco de existência, quem sou eu de verdade? E aí eu fico, e por isso que tem tanta coisa. Quem a internet está falando? Quem eu sou? Eu posso ser qualquer coisa. Aí a gente vê aberrações, pessoas querendo ser de tudo, menos o que Deus formou para elas serem. Principalmente, e a gente vê, cristãos, né, cristãos, assim, fazendo aberrações na Uhum. internet, né. Eu andei vendo, recebendo uns vídeos no Instagram, até que agora tem tempo que não aparecem, graças a Deus, né. Mas às vezes eu gosto de ver, assim, mais por curiosidade, Aham. para ver, né. Eu fico olhando assim: "Gente, tem gente que ainda acredita que isso é ser um cristão". E pior que as pessoas acreditam.
Sim. que isso é ser um cristão. Mas voltando assim, a internet hoje, né, ela virou, assim, um canal de fofoca, né. Oh, meu Deus, tem Tem misericórdia, isso é misericórdia. tudo. Antigamente porque hoje as pessoas elas vão para a internet para ficar olhando sobre a vida dos outros, né. Uhum. Eu tenho mais o que fazer, do que ficar na internet olhando a vida dos outros. Eu gosto muito eu uso muito o meu Instagram, Facebook, TikTok, mas se você entrar no meu Instagram, você vai ver que é só a palavra de Deus. Uhum. É só sobre a palavra. Mas tem pessoas, né, que elas usam para saber da vida dos outros mesmo. E Sim. antigamente, né, a nossa rede de fofoca era sentar na calçada, né. Sim. E era muito mais gostoso, Nosso porque tinha Deus. relacionamento, né. E hoje até isso as redes sociais, ela tem atrapalhado o relacionamento entre as pessoas, né. Por um lado é bom, porque, por exemplo, você pode por exemplo, eu tenho amigas que moram em São Paulo, moram no Rio, então a rede social me traz essa facilidade de poder conversar com elas. Sim. Mas, por outro lado, me afasta de pessoas que estão do meu lado, não é verdade? Sim, ela acaba trazendo um isolamento, Né. comportamental, um isolamento de convívio com as pessoas, se ela não for bem utilizada. Esses dias, igual eu te falei, eu estava falando vendo meus primos, falando com minha tia, que estava todo mundo lá visitando a prima e a tia lá na Itália, e todos, depois de 3 anos, ou um pouco mais de 3, que eles não se viam. E aí eles ligaram e nos mostraram, olha que nós estamos tudo junto, não sei o quê, foi uma alegria, a gente conversou tudo, eles lá na distância, a gente podendo vê-los, isso é benéfico. Isso é muito bom, de Mas uma forma saudável, saudável. né. Só que o que a gente vê que isso não tem sido exceção. O que a gente tem visto é cada vez mais filhos órfãos de pais e mães. Quando eles estão presentes. Então, o que acontece? O filho está dentro do quarto usando suas redes sociais, seu celular, o pai e a mãe estão ali, usando suas redes sociais, aí já não há mais convívio. Você está num grupo de pessoas, você vê todo mundo acessando as redes sociais e já não bate, já não tem Não diálogo, conversa não mais, né, as conversa. pessoas não conversam entre E aí si. você vai conversar com os professores. Vai conversar com os professores. Eu trabalhei no DAV, né? Fui coordenadora do DAV por 3 anos. As crianças não conseguem formular frases. Estão com dificuldade de criar textos. Estão com dificuldade de criar Não leem diálogos, mais, né. porque não leem. Não Ou leem tudo para o livro, ChatGPT, né. tudo para o chat. E porque não tem isso. A conversa que estamos fazendo aqui. Já não tem mesa dentro de casa. É cada um vivendo a sua realidade conforme o celular está ditando as regras. O meu filho caçula, né, quando ele era adolescente, eu lembro que uma vez ele falou uma palavra lá, falou uma palavra, e eu falei assim: "De onde é que você tirou essa palavra? Não é desse jeito que se fala não, tá?". Mas por quê? Porque vivia muito ligado, né, na internet, nas redes sociais. Aí hoje, né, hoje ele já está com 29 anos, né, hoje Uhum. ele já é casado, tem filho, e hoje ele lê muito. Então eu falava com ele assim: "Você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler livro, você não é estudar, porque ele já, né, mas você precisa ler outros livros, sair um pouco", porque ele trabalha com redes sociais, né, o Uhum. trabalho dele tudo é na rede social. Então ele E isso já trabalha com sobrecarrega, isso, né? sobrecarrega. Mas então, às vezes ele falava alguma palavra assim, eu falava para ele: "Você precisa ler, você precisa ler livros, você precisa ler jornal", na época tinha jornal, então você precisa ler revista para você aprender a conhecer as palavras, saber as palavras e Saber. falar as palavras. Uhum. Aí hoje, graças a Deus, ele tem uma pilha de livros, né, hoje Graças a Deus. toda qua agora não, porque agora ele tem filho pequeno, né, mas assim, quase toda semana antes dele casar chegava um livro que ele tinha comprado e ele lê mesmo. E ele Uhum. tira, sabe, tirava, assim, meia hora por dia para ler. Então hoje você vê que o vocabulário dele tudo bem que ele já está com 29 anos, mas há muitos anos atrás, o vocabulário dele começou a melhorar. Por quê? Porque começou a ler. Hoje, os adolescentes, eles escrevem tudo pela metade, né. Sim. Você é A VC, velocidade da internet é muito grande, a velocidade das redes sociais é muito grande, então as coisas passam muito rápido, passa então muito então rápido. você tem que abreviar, você tem que responder rápido, Até a você gente, né. uhum. Então hoje em dia o para é o P sozinho, o você é o VC, como você É. falou, e aí a gente começa a comer as letras, e aí quando você vai para uma escrita, para um teste de redação, quando você vai tentar um concurso público, e aí você fica como? Não sabe As mais notas fazer uma você vai ver redação. as notas do Enem, redação lá embaixo. Por quê? Porque não estão lendo, porque não estão, escrevendo adequadamente, e aí estão vivendo achando que a escrita da internet é a mesma coisa que vai levar para a sala de aula, né. E E não é. Chayene,
quando os crentes começam a lavar roupa suja na internet? É uma vergonha, né? Jesus do céu. Gente, Olha, é feio é demais, né? feio. Por que nós somos convidados a ser a luz e sal do mundo? O que é luz e sal? É você entrar num ambiente e ser diferente. Entrei num ambiente de trevas, eu sou luz, eu vou clarear. Eu entrei num ambiente insosso, eu sou o sal, eu vou dar sabor. Dá sabor, temperar aquele lugar ali, Temperar. né? E é isso que nós somos convidados. Então, eu vou entrar na mesma vibe das pessoas que estão ali. Eu preciso ser a paz, eu preciso ser apaziguar, eu preciso, quando vem com fofocas, eu preciso ser o silêncio, sem acusações, né? As críticas, saber ser uma boa ouvinte, sem passar aquilo adiante. Tem vezes que eu até falo com as meninas aqui, né? Lá da Igreja Vida, as mulheres, né? A gente precisa confirmar até o que a gente passa para o outro. Sim. Porque senão acaba tendo um alarde nas redes sociais de que tem alguém sequestrando, que tem gente não sei o quê, tá fazendo não sei o quê. Aí eu falo, você verificou se essa informação é verdadeira? Você verificou se essa imagem não é IA? Porque hoje a gente tem que se certificar. Não dá para sair propagando aquilo. Então, às vezes, vai lá na internet e propaga fofoca, vai lá na internet, bota um versículo alfinetador, sabe? Aí a Ali irmã alfinetando tá alguém, né? alfinetando alguém. E quando a pessoa responde, E né? a pessoa vai lá e responde no mesmo tom, e ela vai lá. Aí eu falo, Jesus, Ó, eu conheci um Jesus casal, apaga a luz e vem, porque o mundo tá precisando de você. um casal que eles eram cristãos, né? E me lembrei deles agora, né? Eles eram cristãos e eles se separaram. Gente, filho de pastor, filha de presbítero, eles lavaram na época, não era se usado muito Instagram, era mais Facebook. Facebook, né? Gente, eles lavaram, eles colocaram a vida deles ali naquele Facebook, que eu ficar, tudo crente. E Eu fiquei horrorizada com aquilo ali, assim, gente, eles são crente, como é que o como é que vai. crente faz um papelão desse? Se nós precisamos ser na contramão do mundo, como nós nos associamos às coisas que não convêm. E aí o que acontece? Qual a possibilidade desse casamento ser restaurado? Não houve Não restauração. é. É zero. Os dois, cada um já casou É já com o zero. Por outro. quê? Faltou o respeito, porque jogou no vento, né? Porque colocar na internet é jogar no vento. Então, criou proporções, criou pessoas que vai defender A, vai defender É, B. E aí, qual a probabilidade desse casal voltar? Zero. Zero, porque não soube a trabalhar com sabedoria e falta de guardar. sabedoria, né? Falta Falta de de sabedoria. discernimento. Isso E é aí. o que a gente vê muito hoje em dia, né, o Chayenne, tanto nas redes sociais, em algumas situações da vida, muitos cristãos com falta de sabedoria de lidar com a situação, Sim, falta sim. de discernimento de lidar com a E aí eu volto para situação. o coração, sabe, ô Flávio? Eu volto, porque é aonde que está o meu coração? Aonde está a minha geografia espiritual? Se a minha geografia espiritual está afastada do altar, está afastada da presença de Deus, eu vou ter esse tipo de comportamento. Eu vou agir no impulso. Eu vou falar de forma imatura. Eu não vou pensar duas vezes antes de ir na internet, sabe? Teve um período que no Facebook também, que eu estava, ele até me trouxe a memória. Eu estava começando a levantar questões polêmicas do dia a dia, de governo, enfim. Não tem nada a ver com agora, não, já era bem mais atrás. E aí eu fazia uns textos, né, bonitos, jurídico e algumas coisas religiosas, misturando. Eu sempre gostei de misturar o jurídico com o religioso. E o próprio Espírito Santo testificou meu coração. Será que isso não está trazendo um conflito no coração do outro? Porque uma coisa é eu falar e uma coisa é outro entender. Porque a questão da internet é isso. Às vezes eu estou falando ali achando que está tudo tranquilo para mim, eu estou entendendo tudo. Mas e o outro que está lendo, será que ele está recebendo de igual maneira? Será que não está levando o outro a pecar? E também gerar uma ira sobre aquela vertente, sobre aquela questão que está sendo tratada. E aí eu parei com esses textos. Até umas pessoas, assim, até uma vez eu acho que o Mengal nem vai lembrar, o Mengal mesmo falou, nossa, eu gostava de ler seus textos, mas isso lá no Facebook. Acho que ele nem vai lembrar disso que ele falou. Eu falei assim, irmão, o Espírito Santo trouxe no meu coração que era para parar, tempo para tudo. E talvez aquilo não estivesse agregando valor ao coração do outro. Por mais que às vezes a intenção minha não seja de tumultuar, talvez estaria tumultuando. E aí eu parei de fazer isso, porque eu achei que a gente, como serva de Deus, a gente tem que ouvir a voz Tem do que ouvir a voz de Espírito Deus. e saber, será que aquilo que eu vou postar agrada ao Senhor?
Postar na internet tem que ser de forma imediatista? Às vezes não. Não. Às vezes eu preciso pensar, refletir. Será que aquilo vai agregar? Será que esse versículo, será que isso que eu estou colocando não é para alfinetar o fulano, Beltrano, a irmã da célula? Então a gente tem que parar e refletir. Não podemos ser imediatistas como a rede social Isso quer que é muito sejamos. imaturidade, né, Chayene? E Imaturidade. falta de conhecimento bíblico, né? E E falta de ter altar. Porque é, quando nós estamos diante do Senhor, quando nós estamos com a nossa vida cristã alicerçada, a gente ouve a voz de Deus e a gente houve sabe quem é que está falando e a gente não tem dúvida, né? E aí a gente acaba sendo mais comedido, mais refreado, né? Quando a gente está sensível à voz de Deus. Agora, quando a minha geografia espiritual está afastada do altar, amiga, aí a gente só destila veneno na menina, internet. é igual esse é um canal, né, não sei se é canal, se é site, né, de fuxico gospel. Gente, eu acho isso ridículo, você já ouviu falar? Eu vi fuxico gospel e sai os podres de De tudo que tudo. O acontece. que agrega E na outra nossa vida coisa, isso, tem né? muitos seguidores. Exatamente, É por causa cristãos. de curtidas. E aí eu falo, qual é a motivação disso? A motivação disso é ganhar pessoas para Jesus? A motivação disso é propagar o evangelho? A motivação desse Instagram é o quê? Sabe? Para mim só tem uma resposta: vergonhar a palavra do Senhor. Vergonha. E se a gente, sabe, Não é esconder, tá, Flávia? Eu não sou aham, a favor de esconder, mas tem coisas que não precisam ser tratadas ao sim, público. não O precisam. Senhor nunca envergonhou pessoas. Quando o Senhor ele quis falar com aquela mulher que tinha mais de um marido, ele aguardou o horário que ela ia, porque ela tinha tanta vergonha de ser exposta, e ele aguardou o momento que ela estava só ali no poço. Né? Devido à condição dela também, ela ia visitar o poço naquele horário de meio-dia, o horário mais quente, para as pessoas não verem, porque ela não podia ter contato, porque ela era considerada imunda para aquela época. Mas Jesus, o que? Tratou no pessoal. O Jesus tratou no secreto ali com aquela mulher. Quando a gente lê as cartas, né, do apóstolo Paulo, né, para quem que ele direciona? Ele direciona para a A igreja, igreja. para resolver ali na igreja, Sim, né? isso Não é aí. para você jogar na mídia, não Uhum. é para você jogar no jornal. Na época não tinha Quando você jornal. tem a desavença com o irmão, o que, que a Bíblia nos ensina? Porque a Bíblia é regra de fé e prática. Se a Sim, gente quer sabedoria, é nela que a gente tem que consultar. Ou vai lá conversar com o irmão, leva uma pessoa mais madura para ser sua testemunha. Aí o que, que as pessoas estão fazendo? Jogando na joga na internet, internet, meu filho, joga no Instagram, joga. sabe? E, E e aí aí, não se resolve, e aí a gente vê, uma assim, briga na internet, a né, de gente, crente, de né? crente, de coisas que eu falo assim, meu Deus, não acredito, sabe? Não acredito que chegou a esse ponto, né? Mas Mas infelizmente é troco de chegou, né? curtidas, É, é troca de infelizmente. aprovação, sabe? As pessoas estão tão maus com relação à identidade, saber quem são, porque, ô Flávio, desculpa ter te cortado, é, a internet ela nos dá muita informação e o nosso cérebro ele não está apto a receber esse tanto de informação, ele não foi programado para esse tanto de informações fast food que a internet, com o Instagram, ali nos rios, virando, nos dá. Então, o que é que acontece? Esse excesso de informação está tornando em nós um vácuo, um abismo de identidade. Quem eu sou? Eu sou aquele carro bonito que está ali na porta. Eu sou a líder do Ministério de Mulheres que eu estou na igreja. Eu sou a advogada que tá ali advogando. Eu sou. Então a gente começa a achar que nós precisamos de aprovação das pessoas, então o clique, a curtida é importante, e começa a achar que eu sou aquilo que as pessoas estão vendo que eu sou, aquilo que, que, que eu valho, aquilo que eu sou como carreira, aquilo que eu faço. E aí isso está virando uma montanha russa Engraçado que nas Jesus pessoas. ele fala pra gente assim, né? Aquilo que sua mão direita faz, Ninguém precisa saber. ninguém precisa saber. Ninguém. Ninguém Né? precisa E que a saber. gente vê hoje na internet, né? Uhum. As pessoas, tudo que elas fazem, elas postam na internet para os Postam. outros verem, Uhum. né? Postam. Para os outros verem. Posso por essa necessidade. Há uma necessidade de ser afirmada, há uma Aprovada, né? necessidade de ser aprovada, há uma necessidade de descobrir quem é, que identidade eu sou, porque é um período que eu falo até com a minha filha, filha, papai e mamãe oferecem tantas coisas que a gente não teve, sabe? McDonald's eu fui comer quando eu era maiorzinha.
sabe? Já era quase jovem, um McDonald's. Eu fui em cinemas, meu Deus, eu já era maiorzinha quando foi em cinema. Então, os nossos filhos estão tendo acesso às coisas que a gente não tinha e está achando que essas coisas que estão definindo quem eles são, É aonde o eles vão, ter o e ter não e ser, não né? o ser. Então, a internet, as redes sociais têm propagado isso. Porque você vai postar você ali no seu quarto a sós com Deus chorando, muitas vezes não tem esse post. Você vai postar o seu dia a dia nu e cru, não vai. Você vai postar você lá na Ilhas Maldivas, você vai postar você ganhando milhões de causas, milhões de seguidores, você vai postar o seu negócio faturando muito, né? É o que a gente volta ali para aquela mentira da internet. E aí você fica eh, em contato com essas informações excessivas e te dá um bloqueio. Quem eu sou? Quem verdadeiramente eu sou nesse mundo todo? Aí vem a comparação, vem a ausência de identidade, e aí eu fico tentando preencher com coisas que não vão preencher, Se porque distrai, né, com se esse tipo de distrai. coisa, E isso é um com a vida dos perigo com a outros, vida né, dos com outros. informações erradas, né, Isso. conteúdos falsos, E né. aí o que que bleca em você? A sua identidade. Quem eu sou verdadeiramente? Eu sou quem aquele influenciador está me dizendo que é para eu ser? Eu sou o que aquela formação que eu tenho está me dizendo? E aí você fica naquela montanha russa, assim. E nós mulheres tem muito isso de cobrar, né? Se você, aí a internet começa a ditar as regras. Se você tiver esse tipo de conduta, você é uma boa mãe, mas se você não tiver, você é não é uma boa mãe. Se você falar assim, você é uma boa ministra de louvor ou líder em potencial. Mas se você não fizer, você não, você é um zero à esquerda. Aí a gente começa a pensar assim: meu Deus, tem hora que eu fiz, eu aconteci, eu fui boa mãe, eu fui assertiva. Então tá bom, eu tô tudo certo, eu tô bem, a minha identidade está bem formada. Aí daqui a pouco você errou, você escorregou, você fica achando o quê? Nossa, eu sou a pior pessoa, eu sou a pior mãe, eu sou a pior líder, eu sou a pior amiga, porque você errou. E com Deus não é isso. A minha identidade não é pelo que eu valho, não é pelo que eu proporciono aos outros, não é o que eu tenho de conhecimento. É quem eu sou em Deus. Interessante, né, que quando a gente fala nessa questão também de conteúdos, é que às vezes tem pessoas que vão para a internet, né, para ensinar a palavra, para falar a palavra, vão mostrar, né, aquilo que sabe, o conhecimento que tem, a gente vê, né, mas quando você vai analisar à luz da Bíblia, você vê que está completamente errado. E crentes que ouvem aquilo ali fazem afirmações daquilo que ouviu como se fosse Uma verdadeiro, verdade. E uma verdade é uma uma ilusão, verdade. e às vezes você não conhece a Bíblia, você não conhece a voz de Deus e acredita, E segue aquilo ali como se segue fosse uma como verdade, mas está sendo enganado, né, está sendo enganado, ludibriado. ludibriado. Entendeu? Para deixar mais likes, para poder aumentar ali a gama de seguidores, porque isso gera Menina, engajamento, isso gera o seu Instagram está ali rodando. Então as pessoas estão preocupadas mais o que elas podem obter do que elas podem realmente você ser. quer ver as pessoas ganharem curtidas, né, ganharem seguidores, e você falar que você é um profeta, que você vai revelar isso ou aquilo. Enche, enche Enche, a live. a live enche. Um dia desse um dia desse não, já tem eu entrei no TikTok, né, aí tinha uma profeta lá, que eu nem sigo, mas apareceu lá, né. Uhum. Porque o meu TikTok também é só para Só fazer para fazer live, live, só para você? live e reels, assim, também. Eu não Ah, tudo que a gente faz é o que eu posto no TikTok, Instagram e Facebook. sim, O nas podcast, os redes. cortes, tudo. Então é só para isso também. Eu não tenho o hábito de postar, minha vida particular Uhum. em redes sociais. De vez em quando eu posto um vídeo, Uhum. né, igual quando as crianças estão lá em casa, meus netinhos, às vezes eu postei esses dias, mas aí eu deixo uns dias e a pouco eu vou lá e tiro da grade. Uhum. Eu vou e tiro. Se você olhar, você vai ver que é tudo sobre Jesus, sobre a palavra. Aí eu abri lá e daquela mulher falando de uma profecia, que ia vir uma nova doença, né, uma nova Uhum. enfermidade, isso foi ano passado, né. Eu falei assim: "Gente, por quê?". E a live dela só Só enchendo, enchendo, só só enchendo, enchendo, só só enchendo. enchendo. Aí eu pensei assim: "Que necessidade tem dessa mulher vir para a internet para Fazer falar isso, né. isso, que vai Uhum. vir uma nova enfermidade". Claro que Deus ele Ele revela, revela, e eu creio no poder né, revelador do ele Senhor. revela, mas eu penso assim que quando Deus revela algo assim pra gente, é pra gente ir para o joelho e orar, não é para ir Sim. pra rede social para falar para ninguém não.
Isso. Vai Ou ser o vai, ou pastor, vai vai nas redes de orações da igreja que tem, exatamente no grupo de e intercessão intercessão, ali, para né? isso. Para isso. Agora, que sentido tem aquela mulher ir para as redes sociais e falar que ia vir uma nova enfermidade, que ia morrer muita gente, que Deus ia. Isso foi depois do Covid, Uhum. que Deus ia levar muita gente. Então. Que sentido tem isso? Para ganhar like. Like. Eu não conheço, né, o fato, mas as pessoas estão indo na internet por Por performances performance, e achando que a exatamente. sua identidade é uma performance. E não é, não é. No dia a dia, o buraco é mais embaixo. No dia a dia, o negócio é mais complexo. Então, a gente tem que parar com essa ilusão de acreditar que tudo que está ali é verdadeiro, parar de querer destilar coisas que às vezes não é, porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tem coisas que é lícito fazer, eu faço, mas às vezes não me convém a colocar nas redes sociais, não me convém compartilhar, né, igual você está relatando aí, compartilhar certas coisas. Às vezes é você guardar no secreto e olhar, orar, batalhar, fazer intercessões ali, Ou compartilhar com né, as pessoas com as certas, pessoas né? certas, com grupos certos, mas as pessoas elas estão vivendo de performance, né, e não de que realmente é. E aí há essa confusão, tanto no reino físico e nesse reino aí da internet, onde as pessoas vão para ali criando uma imagem que às vezes nem são. Uma imagem Uma falsa, né? imagem falsa, uma imagem de seres espirituais demais. E aí começa a cobrar do outro algo que nem o próprio Jesus nos cobrou, sabe? O Senhor nos quer como nós somos, o Senhor quer que nós sejamos imperfeitas e sejam lapidadas, transformadas por Ele. Aí começa na internet a propagar um evangelho fraco, um evangelho que tudo pode, um evangelho, Que não tem eh, nada a ver. sabe? Hoje, cada vez mais, No né? mundo tereis aflições. É, Então, eu é, achando que nós não vamos ter não aflição vai ter definição nenhuma, que o nenhuma. mundo vai ser. Hoje, cada vez mais, a gente vê artistas aí, né, que se dizem evangélicos, né, Aham. mas continuam fazendo as mesmas coisas que As faziam mesmas antes. E isso práticas. causa confusão na mente de muitas pessoas que acham que ser cristão é daquela forma, Sim, né? Aí vai na rede social, vê uma pessoa que se diz evangélica, continua praticando a mesma coisa, acha que pode ir para a igreja e pode continuar praticando as mesmas coisas que faziam antes. Influência de uma rede social, influência de um influenciador influenciador, né? famoso, mas que não tem vida com Não Deus. tem. Porque se tivesse vida com Deus, mudaria. Sim, com certeza. Aquele que busca o Senhor verdadeiramente, o Senhor promove por meio do Espírito Santo transformações incríveis em É nós. uma artimanha de De Satanás, né? Satanás. Mas por quê? Para ferir a identidade, Flávia. Nós vamos conversar com mulheres, nós vamos conversar com pessoas. O que a gente vê é mulheres com identidade distorcida. Totalmente distorcidas. Distorcida, querendo buscar um padrão que a internet está ditando. Se Um, comparando com se outras comparando, mulheres, né? um corpo físico que às vezes não consegue ter, um cabelo que às vezes é inalcançável, né? Uma feição, uma postura que às vezes não é sua, Você já né? viu como é que na internet hoje, né? Quantos influenciadores, né? Que falam sobre a estética, né? Sim. Quantos que tem, né? E quantas pessoas modificando, eu não sou contra, não, sou Não, super a eu também favor, sou. tenho vontade de fazer ali tratamentos estéticos, sou Eu super a também, só não tenho favor. dinheiro. É isso aí. E Mas hoje, tudo no menino, e equilíbrio, hoje né? isso daí tá bem complexo aí, É. viu? Porque tá em alta, né? Mas é o equilíbrio. Para que eu quero fazer? Eu quero fazer para ir lá na internet mostrar que eu tô linda, bela, ou eu quero fazer para eu me sentir Aqui, bem? e assim, e aquelas mulheres crentes, cristãs, que vão lá e colocam os peitos de silicone, né? Uhum. Aí depois elas vão para a igreja com aquele decotão de todo tamanho, E mostrando aí atrapalha silicone. todo mundo a cultuar. Aí, ao invés de ser bênção, está sendo Tá sendo maldição, né? maldição. Aí essa mulher não tem Porque o mais consciência, belo é aquilo que gente. não é visto, do que aquilo que é mostrado. Aquilo que é mostrado fica vulgar. E a gente tem Vulgar. que aprender isso, né? Então, para quê? Qual é a motivação de eu ir lá e fazer uma plástica nos seios, de eu colocar silicone? Para eu me sentir bem, para eu ficar melhor. Ah, eu amamentei, já não está lá grandes coisas, então vai lá, faça, vai ter todo o meu apoio, meu aplauso. Agora, se for para causar escárnio, se for para causar Escândalo, causar escândalos, né? desejo nos homens, Desejo né? Porque para me a tornar gente que é, sensual, não, então você está com motivação a errada. gente que é mulher, olha, você imagina um homem. Nossa, aí.
Ele, né? coitado, não consegue cultuar. Aqui, mas hoje, né, você vê assim que mulheres, né, por causa dessa questão, né, dessa que está em alta hoje, da Uhum. estética da mulher ser bonita, eu também sou super a favor, Sou assim, super a desde favor. que haja equilíbrio, Sim, porque a gente vê mulheres hoje que às vezes não têm dinheiro, não têm condições, se mas porque endivida. lá na internet apareceu uma doutora, um doutor que faz isso, faz aquilo, se endivida, faz Aham. empréstimo para fazer alguma coisa, né. Eu sou a favor, mas desde que seja equilibrado, mas hoje a gente vê isso é perda de identidade, Sim, né. pela identidade, viver de performance, É. viver de Não, e ficam aplausos. até depressivas, né. Sim, ficam. Ficam. E aí é onde a gente entra hoje, maiores enfermidades no seio da igreja são mulheres, são pessoas, e aí já entra nem mais no contexto de mulheres, porque os homens também estão, as adolescentes também estão querendo se comparar com algo inatingível, e aí querem procedimentos estéticos, e que para o quê? Para ganhar likes, para ganhar curtidas, para serem vistas, para serem Gente, uma aprovadas. adolescente, uma jovem que faz lipo, que faz uma abdominoplastia, que coloca um silicone porque eu não tenho filha mulher, só tenho filho homem, mas se eu tivesse uma filha mulher, eu jamais deixaria, a não ser um caso de uma jovem Extrema que tivesse seios necessidade, muito grandes, acaba trazendo que prejuízo, está trazendo prejuízo para a coluna. coluna, para o corpo, aí é diferente. Uhum, Mas só por vaidade, eu, se eu fosse mãe, jamais de uma menina, uhum. jamais deixaria. Depois que você tiver adulta, você estiver trabalhando, tiver sua vida, tiver o seu dinheiro, for casada e seu marido Tiver quiser maturidade para saber o que maturidade, realmente você quer fazer com né. aquele corpo. Que uma Mas isso menina também vai muito da validação dos pais para que essa menina. A gente precisa dos pais voltarem para casa, e aí eu falo dos homens também, e sacerdote, né, um validar homem aquela sacerdote, criança, né. validar aquela menina, dizer que ela é bonita, filha, você é linda, papai ama você, papai ama seu cabelo. Porque nós, mães, a gente já fala isso, é meio que natural nosso falar para a menina que ela é bonita, que o cabelo dela é bonito, já é o mais natural de uma mãe falar. Mas os pais precisam entender que eles precisam reafirmar a menina, reafirmar os filhos. Nossa, filho, você está crescendo um jovenzinho tão bonito, tão acertadinho, esse cabelo seu tá lindo e tal. Então está começando a faltar a validação dos pais, então você começa a buscar a validação lá fora, Lá nas fora. redes sociais, e viver de performance. Sabe, tem um livro agora que vem na minha mente, de Max Lucado, é até um livro infantil que ele escreveu. Ele falava sobre um reino de, não sei se você leu já, ele falava sobre um reino de bonecos de madeira. E nesse reino de bonecos de madeira, tinha um boneco maior assim, que dava bolinhas para os bonecos que não conseguiam ser assertivos, que não conseguiam fazer uma boa dádiva, que não conseguiam aparecer bem naquele contexto. E aí outros ganhavam estrelinhas, se elas acertassem, se elas tivessem uma boa conduta, se elas aparecessem limpinhos, enfim. E aí tinha os bonequinhos lá, recebiam as bolinhas por questão negativa e as estrelinhas se fosse positivo, né? E aí um dia o menino estava colecionando, desses bonecos, estava colecionando muitas bolinhas, né? Muitas pessimismo, muito negativismo, muitas palavras desse adulto, boneco adulto, é, que ele não estava indo bem. Só que aí ele viu uma menina passar, uma boneca menina passar, e ela não tinha bolinha nenhuma, não tinha estrelinha nenhuma, e ela estava feliz. E ela estava feliz ali passeando, permeando ali por meio deles. E ele falou assim: vem cá, você não está se sentindo mal? Por que você está passando aqui feliz? Você não tem estrelinha nenhuma, você não tem bolinha nenhuma. Ela falou assim: isso não me importa. Aí ele falou: não te importa? Por quê? Porque eu visito a casa do marceneiro. Ele falou assim: mas como é isso? Aonde está a casa do marceneiro? Aí, um dia ele colecionou mais uma bolinha, negativa, né, por algo que ele tinha falado de forma rude, e aí ele falou assim: "Eu vou visitar essa casa do marceneiro". E aí ele chega lá na casa do marceneiro, bate a porta, ele vê que a casa é enorme, tudo grande, tudo maravilhoso, né. E aí o autor, ele fala assim que ele ficou extasiado com o tamanho da cadeira do marceneiro, e aí ele falou, né, e aí ele estava entrando e o marceneiro chamou ele pelo nome. Aí falou, né, que o nome daquele bonequinho. Aí o bonequinho virou assim: "Como você sabe meu nome?"
E ele falou assim: porque eu te fiz. Aí ele falou assim: você me fez sim. Sobre você a minha identidade, sobre você a minha marca. Aí ele, como assim? A minha amiga diz que ela não ganha bolinhas, ela não ganha estrelinhas, mas ela está tudo bem, ela não precisa disso, ela está feliz o tempo todo. Mas ela diz que ela vem aqui. Me conta esse segredo. Por que que ela é tão feliz? Porque ela aprendeu a saber quem a fez e por que a fez. Porque ela aprendeu quem ela é nas mãos do marceneiro. Tem a sua Sabe? identidade em Sem a Jesus, sua né? identidade formada, eu não preciso de aplausos, eu preciso de aprovação dos É céus. o que Eu não falta. preciso de perfeição, mas eu preciso de um Deus que trabalha em mim. Então eu preciso ir na casa do marceneiro, eu preciso ir na olaria, muitas das vezes, para ali ser um local de conserto, de acertos do Senhor. Então, as pessoas que estão vivendo de performance, de curtidas nas redes sociais, vive um grande perigo. Por quê? Porque elas estão querendo a afirmação da identidade. Só quem afirma a identidade é o Senhor. E assim, eu vejo que isso também, essa questão das redes sociais, ela traz um comodismo também, né? Ah, Porque o que que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão indo para a internet, para as redes sociais, estão buscando conteúdos cristãos, e tem vários tipos de conteúdos cristãos, bons, bons e ruins. ruins, medianos, tem, né? Então, para elas é mais fácil ela ouvir aquilo ali, às vezes internaliza aquilo ali, às vezes um conteúdo ruim, internaliza Como verdade como fosse. verdade e não busca a palavra de verdade, Referências, né? né? Não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, não é confrontado pela palavra, porque hoje a gente vê também na internet, né, Uhum. o Chayene, muitas ministrações de vitória, né? Só de vitória, no mundo tereis Sim, aflições, né? é, Há muitas informações muitos conteúdos, muitas ministrações que não te confrontam, sim. e a pessoa se acomoda aquilo ali, ela se acostuma com aquilo ali. Como é que ela vai descobrir a sua identidade em Jesus, se ela não é nem É. confrontada e se ela não conhece a E aí a verdade? gente vê meninos fracos, que Hum. não conseguem sobreviver em um vendaval, que não conseguem viver numa escassez, ou num não de uma mãe, ou num não de uma professora. Por quê? Porque estão rasos, porque querem as coisas rápidas, que a Fast internet, food, né? que a internet nos proporciona. Mediatismo, né? Imediatismo. Então, o conteúdo da internet, ele pode ser bom, tem conteúdos bons, mas ele é apenas conteúdo. E a gente não conhece Deus só de ouvir falar. Não. A gente conhece Deus de viver verdadeiramente Cristo. Então, esse é um perigo para nós cristãos, para nós, igreja. Os conteúdos que a internet nos fornece são apenas conteúdos. Mas o que gera vivência, o que gera identidade em nós, é o tempo que eu dobro meus joelhos ali no meu quarto, quando ninguém me É o vê, secreto, quando né? os likes não me alcançam. É o É relacionamento com Jesus, né? relacionamento. Então, assim, Pedro, quando foi à água e quando andou sobre a água, só ele viveu o milagre daquele barco. Por quê? Porque ele se permitiu a viver baseado na palavra que Jesus falou para ele: vem. Agora, tem pessoas que não estão se permitindo viver a palavra do Senhor e fica achando que a palavra de Deus é só aquele conteúdo que tem na Aí internet. vive um evangelho medíocre, um Medíocre, evangelho frouxo, raso, raso. raso, né? Não tem profundidade no Espírito Santo, Uhum. não é verdade? Nós estamos querendo deixar bem claro nessa entrevista que a internet, se ela for bem usada, ela é boa. A internet, as redes sociais, ela usada com equilíbrio é muito bom, mas nós precisamos ter cuidado, precisamos de discernimento, né? Sim, sim. Acho que Sabedoria. sabedoria, o que falta muito é essa questão do discernimento de espírito, né? Saber discernir aquilo que está sendo falado como verdade mesmo, ou aquilo que está sendo falado como uma verdade, mas é um engano, né? E esse discernimento, como que ele vem para nós? Através do conhecimento da palavra, né? Que só assim você vai saber. Só assim. A partir do momento que eu leio a Bíblia, eu vou conhecer o que o Senhor tem e quais são as verdades de Deus para mim, quais são as promessas de Deus para mim. Uma irmã até me perguntou, falou assim: "Ai, Chayane, todo mundo fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas quem eu sou?" Eu falei assim: "Vai na Bíblia, vamos lá, ver o que Deus diz que nós somos." Então, a gente precisa se voltar a isso. Outra coisa é dobrar o joelho.
É orar, porque quando eu oro, eu escuto a voz de Deus. Quando eu saio desses holofotes de uma vida agitada, de tanto barulho, porque a internet é isso. Sim, É internet é barulho, é barulho. agito, é distrações, é informações. Mas quando eu me recluso para estar um tempo com Deus, eu aprendo a ouvir que aquele barulho não é o barulho de Deus para mim. E aí eu começo a entender que a voz de Deus é diferente. E o Espírito Santo começa a testificar, começa a filtrar. Sabe, Flávia, esse é discernimento que é legal a gente ter. Porque isso aqui pode ser bom, como eu falei lá no início, com a minha amiga lá do lápis. O lápis é uma boa ferramenta para escrever, para deixar recados, para fazer atividade. Mas ela, porque estava com o coração petrificado de inveja, de ódio, ela me furou com aquele lápis. Então, Usou tudo de forma errada, isso né? aí. Então, a internet, as redes sociais, o Instagram, o TikTok, ele pode ser benéfico se ele for usado com discernimento. E esse discernimento, ele não vai vir você filtrado ali na internet, vai vir você com os joelhos dobrados ali. Então, a gente precisa saber que Deus nos dá esse discernimento. Teve um rapaz que eu estava seguindo e eu morria de rir dele, sabe? Eu gostava de ver. Eu não ficava indo lá nas redes sociais, mas sempre aparecia ele para mim, né? Que eu falo que hoje em dia, eu falo que meu celular está escutando até minha mente, né? Ele se parece que escuta mesmo, né? Eu, Escuta. aí eu falo assim, gente, não é possível, eu não verbalizei e está aparecendo para Escuta. mim, Aí, né? meu filho, inteligência Isso artificial. aí, então hoje tá um perigo. E aí aparece, né? Aparecia esse rapaz e eu morria de rir com ele. E meu esposo sempre falava assim: Chayene, o que você tá vendo esse menino? Eu falei, menino, ele me faz rir tanto. Não tô vendo nada de mal, porque tem hora que eu tô desestressada, ele aparece para Você mim, começa a rir, e né? aí eu E começo rir a. é bom, né? Rir é Rir é bom, é bom. agradável. Mas ele falou assim: não convém, você tá seguindo ele. Já pensou se as pessoas veem que você tá seguindo ele? Não vai ficar legal. Mas dentro de mim, Flávio, eu confesso, eu não via maldade para o que ele estava falando. Mas aí eu comecei a prestar atenção. Opa, meu marido, sacerdote da minha casa, está falando alguma coisa, pode ser boca de Deus aqui, né? Sim. Eu não sou detentora de toda a verdade, deixa eu ver. E aí eu comecei a perceber que, por mais que eles estavam falando muitas coisas que faziam rir, sempre entrava um palavrãozinho. Sempre tinha algumas coisas ali que denigria. E eu falava, realmente não me convém. É lícito, Mas não me convém. traz alegria, mas não me convém. Fui lá e cancelei, por quê? Porque eu achava que aquilo já não condizia com a minha realidade. E aí o próprio Espírito Santo de Deus falou: não, realmente, seu É, marido está certo, não convém. é igual E eu você vai ver, tirei. é igual você vai ver uma série, né? Às vezes você começa a ver uma série, né? Tão legal ali, uma série bacana. No dia mesmo, eu Uhum, tenho uma experiência, eu comecei a ver uma série policial. Eu gosto assim de séries policiais, né? sim, Séries assim, CSI, que tem eu aquela, gosto. né? Uhum, E eu tava vendo uma série policial de uma mulher, né? E daí a pouco, minha filha, essa mulher já tava já acho que no terceiro episódio. Aí no terceiro episódio descobri que ela morava com a mulher. Aí você não dá para mim continuar vendo essa série. O próprio Espírito Santo era uma série boa, aparentemente uhum. boa, a história boa, mas eu vou ficar vendo uma coisa Que não convém. que não me E convém, que que eu não não me agrega, e acredito. que não fere os Fere princípios os que princípios. a palavra de Deus me E hoje a gente dirige. vê muitas pessoas que, menina, eu vou te falar uma coisa. Teve um dia, né? Já tem um tempo atrás, né? Tem uma influenciadora ali que eu nem gosto dela, né? Não é cristã nem nada, mas eu não a conhecia. Hoje eu a conheço, que eu vejo muitas pessoas falando dela. Mas aí uma pessoa crente, cristã, falou comigo: "Ó, você viu o que que essa influenciadora fez? Ela não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Parece que ela vai ter outro filho". Eu falei assim: "Mas quem é ela?". "Mas você não conhece ela, não?". Eu falei: "Não, nunca ouvi falar, não". E essa mulher é crente. Uhum. Eu falei assim: "Não, eu nunca ouvi falar nessa mulher, não. Não sei quem é ela, não". "Ah, ela é esposa de fulano de tal, que é filho de fulano de tal". Assim, não conheço, não sei quem é, não acompanho, não sigo. Entendeu? Então, eu vejo hoje, sabe, Chayene, pessoas cristãs. Claro que tem pessoas que não são cristãs e trazem bons conteúdos para a Tem gente. vários bons Vários. conteúdos de saúde, de E, organização de casa, coisa que, enfim, de palavras emocional. inteligentes, Uhum, né? Eu sigo uma mulher no Instagram, eu sei que ela não é cristã, ela é uhum, uma psicóloga, gente, mas ela é maravilhosa. uhum. Independente dela ser crente ou não, eu sigo ela porque tudo que ela Agrega fala ali valor. agrega valor. Eu vou ficar seguindo essa influenciadora que só faz coisa errada? E o Não. que que a gente vê? Que muitos crentes hoje seguem esse tipo de pessoas que não agregam em
nada a sua vida espiritual, nem a sua vida familiar, nem sua vida profissional, e E vai normalizando aquilo que é normal. exatamente, vai Porque a normalizando. nossa geração, a gente tinha princípios e valores muito mais definidos. Sim, Hoje, a minha filha, principalmente a de 3 aninhos, ela vai ter contato com certas situações que eu não tive e hoje eu falo, opa, o que que é isso? Não é normal. Mas ela, por ter muito contato, aquilo ali ela pode achar que é normal. E a gente tem que ter esse cuidado, esse filtro mesmo, porque o santo não mistura com o profano. De uma boca não jorra bênção bênção ou e maldição. maldição. Então, dos meus olhos eu não posso assistir, dos meus ouvidos também não pode receber. Então, eu tenho que ter esse cuidado, né? Lá no Salmo 101, o Senhor mesmo fala, né? Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Então, a gente precisa ter esse discernimento nas redes sociais. A gente tem que ter cautela e cuidado com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está ouvindo E o que está postando. e o que está postando, Eu falei, né? não seja, eu sempre falo, não seja imediatista, não poste no ímpeto. Eu já aconteceu Sempre comigo, pensa sabe? antes, De, será que isso vai agregar valor? Será que isso vai escandalizar ou vai fazer o nome do Senhor ser glorificado? ó, eu postei um vídeo recentemente, né? Um corte. Sobre que nós fizemos uma entrevista aqui sobre violência doméstica, né? Mas sobre Uhum, violência doméstica no meio cristão, no seio cristão que isso sim. existe. Aí eu postei um corte no Facebook, aí teve uma pessoa que foi lá, escreveu e falou contra, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu olhei aquilo lá, Sempre tem os enviados. eu falei assim: respondo ou não respondo? Se eu responder, vai dar mais pano para manga. E eu não quero perturbação na minha cabeça. Então eu deixei lá, não respondi. Sabe por quê? Porque naquele momento, para mim ali, se eu responder, eu acho que vai ser pior. Vai causar. Eu vou dar linha Vou dar para margem margem. para que o nome de Isso Jesus seja aí, seja escandalizado. escandalizado. E já aconteceu situações também de eu querer postar algo, e na hora assim de eu postar, o Espírito Santo ministrar. Igual você já falou, né? Ah, Não, não não poste. poste. Porque às vezes quem vai receber aquilo vai entender como. E crentes não É, têm esse discernimento. isso. Muitos, né? A gente não vai generalizar, claro, a Isso. gente nunca pode generalizar. Mas você vê assim que a grande maioria não tem esse discernimento. É. E aí, igual eu falo, assim, porque a gente tem visto também muito, né, Flávia? E eu fico triste de ver crente falando de crente, vem crente falando do outro pastor, e aí a gente vê que, sabe, a gente tem que se unir, não para abafar pecado, não é isso, mas temos que nos unir com amor Pois para é, o outro, e menina, aí falta esse amor, e aí você, falta. num deslize do outro, que eu não vou concordar com o pecado dele, mas eu não vou denigrir ele, eu vou Denegrir a amar, imagem eu dele, vou dar a né? possibilidade dele reviver, dele ser transformado, dele ser trabalhado, né? Então, quem sou eu para ficar sendo a justiceira da internet, aquela que vai É o que apontar mais tem dedos, justiceiro na internet, né? né? E aí é um perigo, porque a gente está vendo pessoas morrendo, porque um dia desse mesmo, uma menininha que teve, parece, morte súbita. E as pessoas entraram na casa e bateram na mãe, acabaram com a mãe estava com o olho inchado, achando que a mãe tinha feito alguma coisa com a menininha. Eu não sei a certo falar o desfecho, mas o primeiro laudo que saiu parecia ser uma morte súbita, ou a menininha talvez foi sufocada ali com eles dormindo, mas nada de maus tratos, de soco, de pancada da mãe. Mas as pessoas foram, lixaram a mulher. Sabe, olha o perigo. Você está botando pessoas em risco, pessoas morrendo por causa de você ser justiceira na internet. Você leu um negócio, não esperou os resultados, não esperou os laudos, as biópsias e já está fazendo justiça com a A própria gente mão pelo tem que você viu num jornal, pelo que você viu na internet, ou então por alguém que fofocou ali na vizinhança no WhatsApp. a gente tem que tomar cuidado, né? Muito. Agora sim, eu quero falar de um assunto assim que eu tô aqui pensando, né? Pensando, mas eu vou falar assim, né? Porque eu já vinha pensando, né? É aquela questão, eu vejo muito isso nas igrejas, eu particularmente não concordo, eu não faço. Às vezes você tem um evento na igreja, Uhum. às vezes você vem uma pessoa de fora, às vezes vem um cantor de fora, e as pessoas com o celular, tudo com o celular na mão, filmando. Filmando, né? O que que você acha disso? Então, é complicado no mundo Não que a é? gente tem as redes sociais. Mas esses dias a gente estava até conversando a quanto isso tem atrapalhado as pessoas de servirem a Deus, Como de é que você vai adorar. cultuar se você está Porque você filmando não está, algo? se você está filmando, a sua adoração está no homem. Não é verdade? Nossa, E mas não isso me está em incomoda. Deus, porque quando está em Deus, nada mais me importa.
quando eu estou com uma adoração ao Senhor, quando eu estou buscando verdadeiramente, quando eu estou entregue, nenhum outro barulho me importa, nenhuma outra coisa me importa, ninguém que está lá no palco me importa. Então eu tenho que buscar a este Deus, até o ponto de que isso não me importa mais, nada ali está me importando mais. Então o que que acontece? É, Hoje a gente tem as redes sociais, as igrejas ali precisam postar e mostrar o que está acontecendo. Tem os cultos online, isso Mas é isso é bom, não bom, é, né? né? Porque às vezes E tem as pessoas que pessoas não que têm estão filmando condições. ali, elas estão ali quietinha, vestem uma roupa geralmente preta, escura, para Não, não é, aparecer. ela está fazendo o Tá fazendo trabalho ali o dela, é a serviço. equipe Mas dela. você que está adorando, você foi ali para fazer esses likes ou você foi ali para adorar a Deus? Então a gente Nossa, tem que pensar. menina, E até o ato de eu estar filmando, quem está atrás está com dificuldade de ver, está atrapalhando o outro, está tirando te atenção, te incomoda. incomoda, né? Tira a atenção do culto. Então a gente precisa reviver, repensar nisso. O quanto a tecnologia está influenciando, inclusive, a nossa O adoração, nosso culto a o Deus nosso ali, culto né? a Na Deus, congregação, na né? comunhão ali com os irmãos, Aqui, né? será que você não pode parar você está tão viciado, está tão dependente, está tão controlado por isso aqui que você não pode parar ali 1 hora, 2 horas de culto e adorar ao Deus que você foi buscar ali, Não, e os né? crentes que estão dentro da igreja, tá lá o louvor, o pastor, e estão lá no celular. Pois é. Falta de Falta respeito, de respeito, falta né? de princípios, falta de primazia do Senhor. Porque se eu estou ali, eu fui ali, gente, o que Deus não pode fazer. Por exemplo, eu falo sempre quando a gente vai para o reencontro, quando a gente vai para falar com as meninas, olha, não fica preocupado com quem está lá fora, porque se Deus não cuidar, não tem ninguém que cuida. Então, a mesma coisa no celular, a não ser que você esteja de sobreaviso do serviço, você Ou de precisa alguma olhar, coisa que está ou doente, tem né? alguém que está enfermo e É. você sabe que não está bem, pode chegar uma má notícia, mas mesmo assim Deus está cuidando. Né? Então, aquele momento que você vai adorar, concentra-se em dar o seu melhor, Você está né? ali para oferecer um Você está sacrifício de oferecendo louvor a isso Deus ali aí. naquele Então momento, você né? precisa dar o seu melhor. Quando divide o lugar de Deus, então você começa a entender que isso aqui que é que te governa. Que isso aqui está mais Porque tem importante. pessoas, né, Chayane, que parece assim que. Não é pessoas, não, a gente mesmo, né? Outro dia eu estava saindo e eu estava no meio da rua, lembrei que eu esqueci meu celular, eu voltei para casa para Parece que a pegar. gente está nua. Não, Parece que a gente não que eu sou tá escrava faltando. Não, disso, mas é mas falta. falta. Precisa, às vezes precisa para ligar, precisa para botar no aplicativo Por onde o exemplo, carro vai me levar, eu tenho né? pais que são idosos. Por exemplo, eu vou para a igreja, eu sempre levo Uhum. o meu celular, eu sempre deixo no vibrar. Mas aí eu sinto vibrar, eu abro para olhar, para ver quem é. Se for a minha mãe ou se for algum irmão meu, eu já levanto e saio. Você sabe que é Confesso, com porque urgência. aconteceu alguma coisa, né? Mas geralmente, mas assim, qualquer ligação, um amigo, um vizinho, Pode esperar. espera, Porque a espera, prioridade minha ali é né? com Deus. E aí, o quanto isso está se tornando ídolo, enquanto isso Já virou está, um ídolo na vida isso das aí das pessoas. pessoas. Porque quando eu acordo, o que que eu pego primeiro? Celular. Celular. A gente antigamente, né, a Quero gente ver se tem uma pegava a mensagem no Bíblia, WhatsApp, se tem orava, né? alguma coisa, algum compromisso, se alguém falou comigo, se o pai, todo mundo tá tudo bem, se o menino, entendeu? A gente pega o celular. E antigamente a gente ia para onde? Para o joelho. Orar, Orar, ler a agradecer Bíblia. a Deus. Não ia tomar café se não tivesse a Bíblia, se não tivesse o culto doméstico. Hoje não. A não ser que você pegue ele para botar um louvor, né? Aí é Aí ele vai, aí diferente. você Mas a gente não está faz dando um isso. direcionamento para a ferramenta para ser útil a nós, mas a gente não faz. Aí quando que me mostra que isso aqui está me dominando? Quando eu não consigo ficar sem mexer nele por um dia, por umas horas. Eu não consigo bater o papo que eu estou batendo com você sem parar de olhar nele. Eu Então, eu vi, estou sendo manipulada por ele, eu estou sendo usada. eu vi há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, um conteúdo na internet de uma mãe. Isso era um psicanalista, psicólogo que estavam relatando isso, porque eles presenciaram, estavam ajudando essa criança. A mãe permitiu, claro, que falasse sobre isso, né? A mãe ela estava dando comida no filho, na boca, porque ele não conseguia sair do computador. Meu Deus. Vício, que a É, rede social, na verdade, né? Ela é um ídolo no coração de muitas pessoas,
E se a gente não vigiar, se torna um ídolo no nosso coração Sim. também, é Porque um o que é o vício, ídolo? O né? ídolo é tudo aquilo que rouba o seu Tempo, tempo, que controla o seu tempo, tudo aquilo que rouba as suas motivações. Então, ele se torna. E aquilo que rouba o espaço de Deus, o né? espaço de Então, ele, Deus. ele se torna um ídolo, né? Então, tem se tornado ídolo, tem se tornado vício, né? Quantas crianças viciadas em jogo, viciadas em acessar as redes sociais, e aí não consegue estudar, nananã. Na E isso pró- até adulto, tá? Não é só criança, não. Não, e na própria igreja mesmo, né, Chayene? A gente vê, às vezes, uma criança que às vezes não quer ir para um cultinho, né, para a sala Kids, né, igual lá na igreja a sala Kids, né, para o departamento infantil, o pai quer cultuar, aí dá o celular na mão da criança, ali Uhum. dentro da igreja, E a criança fica ali e a criança fica e ali, perde a oportunidade de aprender a cultuar a Deus. né, em vez de ficar ali com o pai e com a mãe, Uhum. né, já Ir para a ensinando ali. salinha, ou vendo o pai e a mãe orar, vendo o culto, a dinâmica do culto. Se a criança não quer ficar na salinha, fica com o pai e com a mãe, Do do ladinho, sem ladinho. celular. Se ela não consegue, então a mãe e o pai levante e fique com ela lá Lá na fora, salinha. ou vai para a salinha com ela, né? Mas a gente não vê esse cuidado Não, mais, né? lá na salinha. Esse domingo eu tive que ficar. Minha filha fica de boa, fica super bem. Mas esse domingo ela não queria ficar de jeito nenhum na salinha. Falei, amor, fica aí no culto, é dia dos pais. E eu fui pra salinha e fiquei com ela lá na salinha, observando quietinha. Aí ela virava as costas, olhava, mamãe tá ali. Eu falei, mãe tá aqui, mamãe vai ficar aqui. Ela Você pintou, é fez adulta, tudo. né? Eu sou adulta, eu sou aquela que tem a maturidade para dizer que um dia que eu não estiver lá sentada, não vai me matar. Mas o que a minha filha está experimentando com 3 anos ali naquela escolinha dominical vai perpetuar, porque até os 6 anos, tudo que ela aprende, ela vai replicar na fase adulta. Se ela não aprende ter a disciplina de culto, de ir para a igreja, na fase adulta ela vai abandonar. Menina, eu tenho, você falando aí dessa questão da fase adulta, né? Tudo que aprendeu, eu conheço um rapaz, né? Ele já está afastado do evangelho já tem uns 10 anos. Mas ele, sim, ele cresceu numa igreja, numa batista tradicional, que tinha embaixadores do rei. Então, assim, tem 10 anos que ele está afastado do evangelho, mas ninguém pega ele. Não consegue. Qualquer pessoa que chega perto dele para falar pataquada da Bíblia, ele, na hora ele fala, isso está errado. Não é assim. Eu fico impressionada, eu falo para ele assim, Uhum. você só precisa voltar para Jesus. Só. Porque você Tem não conhecimento. tem conhecimento, não frequenta a igreja, Uhum. está afastado, mas qualquer coisinha, Chayenne, que você for falar com ele, fala assim, isso não está na Bíblia, não. Ele é conhecedor, né? Tem Conhecedor, conhecimento. tem conhecimento e Mas aí que. precisa ter vivência. Não, é o que É, eu falo com ele, você precisa voltar. Não, isso na hora aí. certa eu volto, na hora certa eu vou Mas é voltar. lindo conversar com pessoas que conhecem a Bíblia sem distorcer, né? Porque Sem tem pessoas distorcer, que estudam muito a exatamente. Bíblia, mas distorcem Porque vai só no no intelecto, né? Não intelecto. chega no E às vezes espírito. tem pessoas que são ateus mesmo, gostam de conhecer a Bíblia para criticar ou para rebater, né? Esse, Isso é um esse perigo. rapaz, ele crê, né? Mas por olhar muito para o Uhum. homem, né? Sim, crítico, aí se torna Se crítico. torna E crítico, não né? olha a cruz, olha o homem, que é Olha o homem. imperfeito. É. Na igreja, eu sempre falo, não vão para a igreja achando que vai ter gente perfeita. E eu me libertei disso, sabe? Porque pelas minhas crises de identidade, eu tentava ser a pessoa mais perfeita que eu pudesse Todos ser. nós, né, É. Chayenne? E aí eu me Passamos por essa libertei, fase, né? disso. O Senhor me mostrou de uma forma tão linda que Ele que nos afirma, Jesus quando estava em terra, né? Antes de qualquer milagre dele ter feito, antes das pessoas conhecerem quem verdadeiramente é Jesus, a pomba desceu ali, né, sobre ele e afirmou, O Espírito Santo desceu né, ali e ali afirmou. por meio da pomba e afirmou: "Este é meu filho amado em quem tenho prazer". E Jesus não tinha feito milagres nenhum ali. Então, e aí é isso que o Senhor trabalha o meu coração. Você é minha filha amada. Ainda que você fale, ainda que você tenha faltas, ainda que você tenha dores, ainda que você tenha aflição, você é minha filha. E sendo minha filha, meu tesouro precioso, eu cuido, eu zelo, eu ajudo, eu ando mais uma caminhada contigo. Então é isso que é o legal, quando a gente se descobre quem nós somos em Deus e aí a gente olha para a graça. Eu sou imperfeita, mas tenho a graça. Eu posso ser uma mulher de fé com imperfeições, porque a graça do Senhor me alcançou e ela é suficientemente capaz de me mudar,
me A gente, levar a um nível a gente maior não com faz isso com eles. o filho, né? Faz. Então Deus é nosso pai, ele E faz a isso gente com a só entende quando a gente. gente tem filho, né? Só entende quando tem filho. A gente só entende que o pai, ainda que errando, ele está acertando, né? Ainda que Verdade. eu sempre falo isso. Falo. Então, assim, a gente faz isso. Então, se nós que somos carnais e pecadores fazemos esse cuidado com o filho, sem às vezes ele nem merecer, a gente não dá amor, sem merecer, a gente não dá uma coisa que ele está querendo tanto. O pai faz isso conosco também. Não estou falando de um evangelho frouxo, né? Sim, entendo. A gente precisa, sim, mudar, se colocar diante do Senhor, não deixar as redes sociais ditar quem nós somos. Hoje a gente tem visto que as pessoas estão querendo ser é, cobra, tá querendo ser gatinho, você já viu isso na Meu internet? Deus, que me livre. Um dia Sangue de me Jesus tem mandaram uma poder. foto, uma irmã mandou, falou assim, Chaine, olha isso aqui, a menina tá achando que ela rasteja, e ela tava rastejando. Eu falei, falta de identidade, de saber quem ela é, que ela não é. Eu vi um dia na verdade, isso aí foi eles que fizeram, né? Encenaram, né? Mas é porque, por causa da realidade, então essa família fez isso. Meu Aí Deus, o que horror. pai, que a gente vê, né? Que a pessoa quer ser gato, quer ser cachorro, É, aí na família ali, a menina vinha dizer que ela era gato, né? Que agora ela era um gato. Então o pai falou assim: então você vai lá para fora, você vai ficar lá fora, você vai vivendo como um dormir, vai gato, viver como né? um gato, vai dormir lá fora, eu vou te dar ração de gato para você comer. Aí rapidinho ela mudou de ideia. Né? Não, Vou voltar a eu vou ser o ter que eu o que sou, eu sou de programada verdade. para ser. Então eu acho que isso também, sabe, Chayane, é um pouco de culpa da família, né? Sim, é o contexto familiar que está desintegrado. São filhos que estão órfãos de Pai pais e mãe. vivos, Ah, gente, Danilo e Murilo chegassem para mim e falavam entendeu? que era gato, cachorro, minha filha, eles iam Não voltar a ser tinha. humano A rapidinho, gente, a gente, a gente precisa voltar a botar botar limites. limites, falam, Por, né? por estarmos muito ausentes de casa devido à multiatividade, devido a celular, devido a tudo que a gente tem aí que nos distrai, a gente, para validar o menino, a gente, para não perder o menino, a gente começa a dar tudo para eles e permitir tudo, porque aquele momento que eu tenho, eu vou ficar puxando a orelha, um pouco momento que eu tenho com ele, eu vou ficar caçando confusão com ele, não, aí eu vou deixando o menino viver sem limites, Sem sem limites. regras, sem colocar princípios para eles, entendeu? Então a gente é de uma época que eu falava assim, meu avô não precisava nem falar a palavra, o vovô só olhava para nós, a gente já sabia, vovô, não, nós vamos sentar aqui no chão, porque os adultos sentam na mesa. É aquela Hoje a gente questão. vai, dependendo das casas que nós vamos, as crianças sentam tudo na mesa e os adultos comem em pé. Então, é aquela questão que a gente vê muito, né, os pais falando, né, porque meu pai ele era muito rígido, muito duro, então eu não quero ser rígido e duro com meus filhos. Mas aí você acaba sendo frouxo Uhum. demais, né? E ensina essa criança a ser frouxa diante dos furacões que a vida vai lhe apresentar. E aí, como que ela vai reagir? Se ela não aprendeu a reagir ao dia mal, se passou a mão na cabeça dela o tempo todo, você vai achar que na fase adulta um chefe, um professor, alguém, amigo, vai ficar passando a mão na cabeça dela? Não Não vai. Aí vai. elas ficam sem saber quem elas são, aí elas ficam saber como não sabe se proceder e entra num caos espiritual e num caos emocional, que é o que a gente está vendo aí hoje. Né? Então, por quê? Porque a família está disfuncional, porque está todo mundo muito vidrado em vozes demais, em distrações demais, que são as redes sociais, que deveriam ser bênção, mas às vezes se torna maldição, porque Maldição. eu dei legalidade para ser, porque o meu coração está muito mais nisso do que nas coisas que são boas e perfeitas e agradáveis, que é buscar a verdade de Deus, né? E viver em família, né? Ah, Viver em isso comunhão, aí né? é princípio básico, né? Tá faltando mesa. Tá faltando mesa. Mesa, sabe? Tá faltando menino voltar e comer à mesa, porque mesa é lugar de ensinamento, lugar onde eu aprendo, não mastiga, não conversa com a boca cheia. Mãe, por Não traz favor, celular para não traz. mesa. Mãe, por favor, me dá um pedaço de carne, passa aqui o suco para mim. É na mesa que eu vou ensinar, é na mesa que eu vou compartilhar o que Deus fez comigo. Quantas vezes a gente não pega em nada, quantas vezes o vovô contava as histórias dele, né? O vovô era pastor, mas ele era fiscal de renda. E não tinha hoje essas coisas, tecnologias eletrônicas. Hoje a gente não vê dinheiro.
Mas na época dele se via malas de dinheiro. Então ele tinha que muitas vezes andar com aquela mala, né, em Colatina, nas fronteiras ali. E ele falava, não mexia, não era meu, não tocava naquilo. E aí ele contava, né, que ele tentava esconder, guardar aquilo, porque ele tinha o maior medo de alguém pegar aquilo e estava sob o cuidado dele. Então era na mesa. Que o vovô contava essas experiências e a gente aprendeu a não mexer em nada que não seja Não seja nosso, nosso ensinar, né? né? Então, como que esse ensinamento vai perpetuar? Como que ele vai fidelizar? Quando eu tenho contato, não é pela internet, não é pelo recadinho que eu deixo no WhatsApp para o filho, é olhando face a face, como marido e mulher, como filhos. Filhos, e mais do que tudo, né, as famílias cristãs que deveriam, né, ter esse entendimento, esse conhecimento para passar para outras famílias o que é o respeito, né, o que é servir a Deus de verdade, o que é viver os princípios Sim. bíblicos e morais, né? Mas, infelizmente, né, a gente vê, assim, coisas muito diferentes, né? Sim. E não é fácil, né, Flávia? Não é Nunca foi fácil. fácil. Nunca foi fácil. E agora, com tudo muito rápido na mão, que é de forma leve, a gente dorme com o celular, né? A gente acorda com ele. Então, assim, ele vai tomando conta, ele vai nos usando. E aí a gente tem que inverter. Porque o que as redes sociais fazem é inverter as verdades. Então a gente tem que inverter. Não, você não tem domínio sobre mim, eu que Eu que tenho tenho domínio domínio sobre sobre você. você. E aí eu começar a criar rotinas para mim, de forma práticas, né? Em que momento que eu vou. Eu mudei agora, né? Tô no meu apartamento. Antes a gente estava morando numa casa da minha avó, tinha muita gente ali, tio, vó, e você sabe que faz, bisavó faz as vontades da menina, né? Então, eu tenho muita aversão da Ana Júlia estar com o celular. Mas às vezes lá ela pegava, corria, pegava o celular da Bisa. Aí a Bisa não via, a Bisa tá, cadê meu celular? Tava na mão da Ana. Eu falava, Ana, não pode pegar celular. Mamãe não quer, de manhã cedo não pega celular. Então, agora quando eu mudei, eu falei assim, opa, graças a Deus, sou muito grata pela vovó, me acolheu ali naquele tempo, foi maravilhoso, extraordinário, vovó é bênção na nossa vida. Mas agora eu tô tentando modificar algumas regras que tinha ali, inclusive de celular. Então, a Ana não vai ficar em celular, a Ana vai ficar brincando. Comigo, eu tenho uma dificuldade grande de dormir. Então, por mais que falam, né, o celular libera dopamina, o celular faz com que a gente não durma, o hormônio do sono ele afasta, ele inibe o hormônio do sono e tal. A gente pega o celular para distrair, para tentar dormir. É uma Mas você não realidade, dorme. porque eu tenho dificuldade de dormir. Mas lá em casa, agora que a gente está vindo, eu falei, vou me policiar. Eu vou me policiar, vou colocar, determinar, vou dizer para ele, ó, tal horário, não vou pegar mais você, entendeu? Porque senão vai piorar o meu sono, porque senão eu vou distrair, vou ficar rolando ali os rios e vendo, e quando eu vou ver, tá 3 horas da manhã, eu tô no celular, né? Chayene, E mesma coisa com a minha com a filha. filha, né? E com É, adolescente, por adolescente, exemplo, se a gente não isso, vigiar, não não policiar, vigiar, não policiar, passa o dia todo, a tarde toda sem a fazer noite inteira. dever, a noite inteira, e aí vai para a escola quebrada. E aí, quando eu volto aqui para minha casa, né, para o meu novo apartamento, eu estou tentando buscar um novo ritmo para essa ferramenta, porque eu falei, não, chega. Isso aqui não pode dominar minha casa, não pode dominar minha família. E não vai. E aí a gente está tentando mudar. É fácil? Não. Se muda de um dia para a noite? Não. Mas são hábitos que eu posso criar, A que gente eu deve posso criar esses disciplinar, hábitos, né? né? Que momento que eu vou pegar o celular? Eu vou pegar ele de forma assertiva? Então, eu estou falando para mim assim: eu vou entrar ali nas redes sociais para ver isso aqui, para postar isso aqui. Então, é o meu tempo de ver isso aqui lá no Instagram de alguém, ou no Instagram do Ministério das Mulheres, né, que eu coordeno, Mulher Bela, ou no meu para postar, para verificar como é que tá, e sair. Porque se eu não for intencional até no uso dessas redes sociais, eu vou ficar a manhã inteira no celular, como já fiquei também. E quando eu vejo o menino tá chegando da escola, a gente tá sem comida para fazer, entendeu? Então a gente precisa nos policiar e dar diretrizes não fictícias, né, mas reais para o quanto eu vou pegar esse celular. E que hora que eu vou pegar? A Isabelle agora ficou. Isabelle, você tem tantas horas por dia no celular, você vai escolher. Você vai chegar da escola, vai lavar as louças do almoço, vai descansar um pouquinho, estudar, só depois você vai pegar um tanto de horas o celular. A gente já deu a diretriz para a Isabelle. Então é assim que a gente tem que fazer, porque Na não, com ver- isso não se brinca. Na verdade, né, o Chayene, nós precisamos ser pais, voltar, né?
ser pai raízes, mãe Uhum. raízes, cristãos raízes Sim, mesmo, né, pautados na palavra de Deus, sim, né. Isso que a gente precisa, porque a palavra de Deus ela tem tudo, né. Ela nos ensina como ser esposa, ela ensina o homem como ser homem, ela ensina a criança, ela ensina o jovem, ela ensina adolescente, né. Então a gente precisa voltar a essa raiz do conhecimento da palavra, sim, né, e entender que quem tem que governar a nossa vida é Deus. sim. É Jesus que tem que governar a nossa vida, porque nós somos cristãos, né, nós temos um nome a zelar, e esse nome é o nome de É o Jesus nome de Cristo, Jesus. E se né. a gente quer ver a nossa geração melhor do que está hoje, a gente precisa fazer diferente. Então, assim, nesses dias, o próprio Espírito Santo de Deus, quando você chamou, por isso que eu falei assim, vou me desafiar a falar sobre esse assunto, porque Deus está também fazendo coisas na nossa vida ali em casa, nesses dias que nós mudamos. Por quê? Porque isso aqui não pode me dominar, não pode dominar minha casa, não pode ditar as regras da minha casa e nem os horários da minha casa. Nós que ditamos, nós que dominamos as redes sociais, a tecnologia, a internet. Então, lá em casa a gente está vivendo uma mudança. É fácil? Não. Menino fica bravo, fica. Menino chora, chora. Às vezes nós mesmos, ai, opa, pelo amor de Deus, estou aqui, deixa eu fazer minhas coisas. Então a gente tem que se policiar, senão a gente fica o dia inteiro aqui, não cresce, Aquilo que não é sai. bom, aquilo que faz a gente crescer, aquilo que faz a gente avançar, aquilo que faz a gente melhorar dói, É, né, né? dói, entendeu. Mas é o que a gente É o que precisa fazer, precisa né, ser feito, né. né. Se você quer ter vida saudável, você não precisa comer bem, então você não vai sair aí se enchendo de qualquer porcaria. Por quê? Porque eu sei que eu quero ter uma vida, um condicionamento físico, eu vou para academia, acordo cedo para ir, eu vou, né. Então você se alinha para fazer isso, então a mesma coisa com a rede social. Faz igual a mim não, nessa semana hoje eu falei que eu ia levantar e ia começar a caminhar, né, choveu. Viu Ah, eu tô gente, nessa vibe choveu. também. Não, não sou, também não sou. Tô tentando ir para voltar para academia, mas, oh, meu Deus, eu Ai, não meu gosto, mas Deus. Deus vai Acho que a mudar. a a caminhada, o exercício físico não quer andar comigo. Mas aí, até isso é domínio próprio, gente. Até isso é o Verdade. fruto do Espírito, domínio próprio. Eu quero meu corpo, eu quero minha vida melhor, então eu vou me preparar, vou me posicionar à frente para viver essa nova Dizem que se a realidade. gente, né, eu já ouvi várias pessoas, psicólogos, psicanalistas falando que se você durante um mês criar um hábito, a partir daquele mês você São continua, né. 21, na psicanálise fala que é 21 21 dias. dias, né, 21 dias fazendo a mesma mesma coisa. coisa, ela se torna um hábito na sua Então eu vida. preciso caminhar 21 dias 21 dias. Para direto, começar a ter um gostinho da ter um caminhada e gostinho. virar estilo de vida. Chayane, muito obrigada, nós já estamos encerrando, tá. Por mim, vou ser bem sincera para você, ficava aqui mais tempo, tá muito bom esse Ah, bate-papo, tá. amém. Também. Isso aqui é uma lembrancinha, tá, do podcast Modo Ai, Cristão, um obrigada. bloquinho, né, para você fazer suas Obrigada. anotações, Ai, eu gosto. Tem né, essas coisas aqui, ó, de papelaria, a gente sempre papelaria, ama. né. E eu quero te Obrigada. agradecer por você ter estado conosco, eu tenho certeza que vai ter mais oportunidades para a gente estar junto, que eu já estou Sim, bolando os negócios aí, eu já pensei no seu nome, e eu queria deixar assim, que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né, sim. sobre tudo que a gente falou, falasse algo, deixasse uma mensagem para as pessoas que vão ver esse podcast sobre essa questão das redes sociais. Então, o que eu quero falar com você que está aí, né, do outro lado da telinha, nos vendo, nos assistindo, que eh nós precisamos acordar para o tempo que nós estamos vivendo. A gente às vezes quer coisas rápidas, a gente quer coisas que preenche talvez um vazio que está em nós, ou algo que perdemos durante o dia. E a internet não é o lugar de procurar isso. A internet é lugar de você visitar, de passagem, o lugar de você ver feridas sendo saradas, ser preenchida, conhecer a sua identidade é em Jesus, é Deus, não tem outro caminho, não tem outra realidade que não seja essa. Então, o melhor lugar para você estar no centro da vontade de Deus. E como estar nesse lugar? Não é indo na internet, tem conteúdos fantásticos ali e que eu usufruo e que eu vejo, mas o melhor lugar é fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e orar e buscar aquele que te formou, aquele que tem planos, aquele que tem projetos para você, homem, mulher, crianças, adolescentes que estiverem assistindo, porque ele é capaz suficientemente de ressignificar a nossa história, de dar uma identidade, de mostrar para que ele nos formou e por que ele nos formou da forma que nós somos. Então é Amém. tempo de nos aceitar quem somos em Deus, tá?
usa com inteligência as redes sociais e com maturidade. Amém. Pessoal, muito obrigado, Chayene, pela sua Obrigada a você. participação, que foi benção, foi ótimo, foi maravilhoso. Quero agradecer a vocês que vão assistir esse podcast. Entra, assiste, se inscreva, compartilhe. E eu quero dizer assim que tudo é equilíbrio na nossa vida. Nós precisamos assim, tudo que a Chayene falou aqui é uma verdade para nós, que nós possamos, assim, guardar no nosso coração e praticar isso na nossa vida e procurar ter equilíbrio em tudo na nossa vida Verdade. e não deixar que o celular venha nos dominar, mas termos um equilíbrio de nós dominarmos o celular. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada um, e eu espero e eu tenho certeza que essa entrevista de hoje vai falar muito ao seu coração. Amém? Amém. Deus Deus te te abençoe. abençoe.